Bom dia, sejam todos bem-vindos à 15ª semana Bom, de GPP, dessa vez acontecendo de forma virtual. Por isso, os vídeos das outras lives estão disponíveis aqui no Facebook. Aproveitem e nos sigam aqui no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, onde futuramente estarão disponíveis esses eventos. Eu sou Sofia Luz, estudante de Gestão de Políticas Públicas, e hoje eu estou aqui representando o CAS. Eu peço que vocês interajam com a live, porque o engajamento ajuda muito. E, bom, hoje a gente vai falar sobre a branquitude no meio acadêmico, e para isso a gente tem a professora Isabela Cioli. Professora, eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite. E antes da gente dar início, eu gostaria de pedir a sua autorização para a gente transcrever o conteúdo dessa live para o Boletim do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas. Perfeito. bom dia. Agradeço muitíssimo pelo convite e por mim estar autorizado. Fica super à vontade para transcrever, tá ótimo. Certo. Então, eu passo a palavra para você, professora. Muito obrigada mais uma vez e sinta-se à vontade. Obrigada, Sofia, pela gentileza. Bom, gente, bom dia. Eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. É muito estar aqui, mesmo que virtualmente, com todos vocês, para falar sobre essa temática. Primeiro, eu queria me apresentar para dizer a partir de qual lugar eu estou falando, né? Qual é o meu lugar de fala. Bom, eu sou uma negra mulher, para mim, ser negra vem à frente do meu gênero. Sou mãe de um adolescente negro, o Vinícius, que tem 14 anos. Essas são as coisas importantes sobre mim. E agora vem as coisas não tão relevantes, né? Eu me graduei em Ciências Sociais pela Federal do Ceará. Essa é a minha graduação, sou bacharel em Ciências Sociais. E sou mestre em Antropologia Social pela Federal de São Carlos. Atualmente eu tenho pesquisado sobre branquitude e tentado compreender melhor, né, me aproximar dessa a partir da autopercepção de pessoas brancas sobre a sua raça, né? Eu também ofereço um curso sobre relações raciais e branquitude no Brasil. É um curso livre, é um curso para pessoas que não, muitas vezes não são acadêmicos, mas querem se aproximar um pouco dessa questão racial, que às vezes o conhecimento teórico sobre o assunto, mas querem chegar mais perto. Bom, eu peço licença para compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu preparei uma pequena apresentação. Eu vou compartilhar aqui. Só um instante, gente. Aqui, a apresentação. Aí vocês me avisam quando aparecer para vocês, tá bom? Tá lentinho, mas tá indo. Bom, gente, só para contextualizar um pouco também a minha trajetória de pesquisa, eu pesquisei na graduação e no mestrado sobre a população encarcerada aqui no estado do Ceará, principalmente, né, pessoas presas nos presídios provisórios masculinos, o que não quer dizer que eu tenha pesquisado apenas com homens, né? Infelizmente, a gente vê muitas travestis, mulheres trans presas nos presídios daqui do Ceará, presídios masculinos. Bom, acho que já apareceu aí para vocês a minha tela. Eu vou começar por aqui. Gente, eu preparei para vocês essa apresentação para falar sobre branquitude no meio acadêmico, certo? Mas antes da gente falar sobre branquitude, né, a gente precisa escurecer algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso escurecer nesta conversa é que toda vez que eu falar sobre raça, eu não estou falando sobre um conceito biológico, mas um conceito social. Quando a gente começa a falar sobre raça com algumas pessoas, elas
correm logo, se apressam logo para dizer: não, Isabel, olha, nós somos todos iguais, né? Biologicamente somos todos iguais, não temos diferenças. E é verdade que biologicamente, a fundo, né? Se a gente pegar por essa perspectiva biológica, não existem grandes diferenças. Entretanto, numa perspectiva social, sim, existe. Existe muita diferença social e historicamente sobre como os povos negros, como os povos brancos, né? Como o branco europeu foi tratado, como a história desse povo, os povos tradicionais, povos indígenas. Então, sim, somos diferentes, sim, né? E entender essa diferença, compreender que essa diferença existe, é um primeiro passo muito importante. Ele tem que ser a base para a nossa conversa. Sim, nós somos diferentes, certo? Bom, outra coisa que a gente precisa esclarecer para conversar durante esta manhã é sobre o que seria o negro. Bom, gente, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, negros são o grupo social, né, a somatória de pretos, de quem se autodeclara preto e quem se autodeclara pardo. Junta pretos com pardos e faz o grupo negro. Então, é comum que a gente veja, por exemplo, eu entrei no mestrado por ação afirmativa para pretos e pardos, ou seja, para o povo negro. Eu me identifico enquanto uma mulher preta, então estava apta a concorrer naquela modalidade, né, de edital, enfim, de ação afirmativa. Aquela ação afirmativa me contemplava. E tem também, gente, as pessoas pardas. A questão do pardo é uma questão bem delicada aqui no Brasil, né? Por que, Isabel? Porque no começo o pardo foi entendido como a mistura entre raças. Se a pessoa é mestiça, então necessariamente ela é uma pessoa parda, certo? No começo era entendido desta forma. Entretanto, atualmente, principalmente nos meios de militância, isso não é mais visto assim. Exemplo, imaginem vocês uma família interracial. Um exemplo, certo? Uma mulher branca e um homem negro. Eles têm um filho, e este filho, que é uma pessoa mestiça, porque vem dessa mistura, né, de pertencimentos raciais, nasce com a pele clara, né? Cabelo liso, olho claro, vamos dizer, ele puxou a mãe, né? Como dizem popularmente, né? É mais parecido com a mãe, que é branca. Então, gente, ele é pardo ou ele é branco? Ele é branco. No Brasil, é possível, ao mesmo tempo, ser mestiço e branco, ao mesmo tempo, certo? Então, toda vez que uma pessoa branca, que é lida como branca, que teve uma trajetória de pessoa branca, se diz parda porque tem um pai negro, um avô negro, um bisavô negro, um tataravô indígena, ela certamente não compreendeu essa discussão. Ela está equivocada, né? Por quê? Porque o modo como o preconceito racial acontece aqui no Brasil é através do preconceito racial de marca e não de origem. Então, as pessoas sofrem preconceito racial não porque elas têm um familiar, né, lá atrás em sua origem que é negro, mas porque ele tem a aparência, ele foi marcado, né, entre muitas aspas, com um fenótipo negro. Vocês entendem isso? Então, há diferenças. Tem um artigo chamado Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem, do Horaci Nogueira, um sociólogo, que eu recomendo para
quem tiver interesse nessa discussão, certo? Para quem tiver dúvidas sobre essa questão. Nesse artigo, especificamente, o Horácio Nogueira compara o modo como o preconceito racial de marca acontece aqui no Brasil e de origem acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Com a lei da única gota, o impedimento que pessoas brancas lá nos Estados Unidos casassem, né, com pessoas de cor, né, como eles costumam chamar por lá, inclusive com leis específicas sobre isso, proibindo, né, tem uma lei do estado da Virgínia de 1924, que é conhecida como a lei da única gota, e aqui no Brasil a gente fez o caminho inverso, né, a miscigenação era incentivada, né, como uma forma de eugenia, né, uma forma de apagamento dos traços fenotípicos, né, mas também culturais, né, das pessoas negras, de povos indígenas. Então, é importante que a gente perceba essa questão, certo? De que existe essa diferença. Às vezes, algumas pessoas chegam para mim e perguntam: Isabel, mas por que é tão diferente entre os Estados Unidos e aqui no Brasil? Ah, Isabel, o negro brasileiro não se organiza. Não, não é verdade, né? Então, para quem está interessado nesse tipo de discussão, eu recomendo fortemente que dê uma olhada nesse artigo do Horácio Nogueira. Isabel, e sobre os brancos? Bom, gente, a questão do branco, ela é interessante para mim porque é a identidade não marcada. A gente nunca diz, nossa, que mulher branca bonita, mas é comum até um tempo atrás, pelo menos, que a gente escutasse, nossa, que negra bonita, né? Quando a questão racial era marcada, né? Para dizer assim, caramba, apesar de negra, essa pessoa tem características, né, alinhadas ao que é belo. E isso era um sinal de surpresa, causava surpresa, né? Por exemplo, se eu fosse pedir para vocês fazerem uma lista agora, peguem papel e caneta, façam uma lista de coisas de negro, aqui em muitas aspas, gente. Vocês podem pensar em, sei lá, samba, religiões de matriz africana, podem lembrar de o nome de um orixá, talvez lembre de alguma comida de santo, feijoada, acarajé. Mas e se eu pedir para vocês fazerem uma lista com coisas de branco? O que vocês colocariam nessa lista? Por que a gente tem mais dificuldade para identificar as coisas de branco? Né? Mais à frente, na minha fala, a gente vai discutir, eu vou explicar melhor sobre essa questão. Mas toda vez que a gente fala sobre brancos, é como se a gente falasse sobre algo não marcado. E uma das coisas que eu tenho observado ao longo da minha pesquisa é que pessoas brancas, em geral, têm dificuldade de se autodeterminar brancas. Não são só pessoas negras que têm dificuldade de se autoafirmar negras. A diferença é que a pessoa negra tem dificuldade de se autoafirmar negra porque durante muitos anos toda a questão da identidade racial negra foi marcada como negativa, com ridicularizações, com racismo recreativo sendo passado na televisão, no canal aberto, e muitas outras questões, certo? Identificar-se com essa identidade, né, com essa identidade racial, era algo ruim. É tanto que quando eu digo, eu me identifico enquanto uma mulher negra, algumas pessoas dizem, não, Isabel, não fale isso de você. Você não é negra, você é moreninha, né? Como quem diz, por que você está fazendo isso contigo, né? Não se autodeprecie, né? O branco, ele também tem dificuldade para se autodeterminar branco, porque ele há uma grande vontade de realmente não entender sobre questão racial, né? Há uma vontade de ignorância sobre esse tema,
E identificar-se como branco é como assumir-se também um pouco racista, ou identificar-se como branco fosse um dos primeiros passos para dizer algo como eu não tenho ancestrais negros, e as pessoas têm dificuldade de entender que branco não é só as pessoas que nunca, né, na sua história, né, na história da família, da sua parentalidade, né, tiveram algum ancestral que não seja branco. Então é isso, gente. Para começo de conversa, a gente tem que entender essas questões. Então, quando eu falar sobre raça mais na frente na nossa conversa, quando eu falar sobre negro mais na frente na nossa conversa, eu espero que vocês já tenham entendido esse básico aqui, né? Que pode ser básico para algumas pessoas, mas para outras não é, né? Bom, eu queria falar um pouco, já que eu já falei sobre essa diferença, né, do que é ser branco, do que é ser preto, pardo, né? Eu não estou falando especificamente sobre os povos indígenas, porque eu não tenho pesquisa nisso, né? Mas há também, obviamente, opressões imensas contra os povos indígenas. Queria deixar marcado disso, né? Que eu não estou, enfim, em nenhum momento esquecendo também, né, dos povos indígenas, mas estou falando a partir de uma perspectiva que se alinha com o que eu sou também, certo? Bom, então eu queria falar um pouco sobre hierarquia racial. Gente, no Brasil nós vivemos uma hierarquia racial, onde pessoas brancas ocupam o topo dessa hierarquia e pessoas negras, principalmente mulheres negras, são a base da nossa sociedade. Inclusive numericamente, né? Nós, mulheres negras, somos maioria numérica. Para falar um pouco sobre isso, gente, eu trouxe essa pintura, que provavelmente vocês já devem ter visto em algum livro de história ao longo do ensino médio, enfim, da vida escolar de vocês, né? Essa pintura se chama O Jantar Brasileiro, de Debré, de 1827. São 10h40 de uma quarta-feira, perdão. Imaginem vocês, esta cena pintada aqui pelo Debré em 1827, certamente se repetirá logo mais na hora do almoço ou na hora do jantar, em alguma casa brasileira, em algum lugar do território brasileiro. Essa cena vai se repetir em alguns instantes. Estamos em 2020. Essa cena foi em 1827. Eu queria que vocês, por favor, imaginassem essa cena ocorrendo. Eu estou em Fortaleza. Vou imaginar essa cena ocorrendo aqui num bairro de elite, né, considerado de elite aqui da cidade, a Aldeota. Bom, para ajudar vocês na imaginação, eu vou dar nomes para os personagens que estão aqui na pintura, tá bom? Essa mulher branca aqui, que está alimentando o bebê, o nome dela é Sari Corte Real. Esse homem branco que está aqui comendo é o prefeito de Tamandaré, em Pernambuco. Essa mulher negra aqui atrás é a Mirtes. E esse bebezinho pretinho aqui, esse menino, é o Miguel. Vocês conseguem imaginar melhor essa cena acontecendo? E como essas hierarquias raciais estruturam a sociedade brasileira desde os primórdios? Aqui no Brasil, existe um grande equívoco entre direita e esquerda, certo? De que, pela esquerda, de que a sociedade brasileira está pela luta de classes. E pela esquerda e pela direita, de que há, na verdade, um mito da democracia racial, né? De que no Brasil convivemos muito bem. Entretanto, no Brasil, raça estrutura classe. Existe um dado, gente, agora de 2019,
é uma pesquisa do IBGE, de cor ou raça, que fala que entre as pessoas mais ricas, certo? Entre os mais ricos, 70% são brancos. E entre os pobres, 75% são negros, ou seja, pretos e pardos. Então, a raça no Brasil vai estruturar a classe. Quando nós, pesquisadores, pessoas que estamos na academia, dizemos, eu vou fazer um recorte racial na minha pesquisa, eu estou dizendo, acho que eu vou falar aqui disso, eu vou considerar a raça como um fator importante em alguns momentos da minha pesquisa. Gente, eu costumo dizer que aqui no Brasil, raça não é um recorte, mas é um ponto de partida. É a raça que será o ponto de partida para determinar essa hierarquia racial e a posição em que cada um de nós estará na hierarquia racial. Exemplo, eu sou uma mulher negra que vive num bairro de classe média em Fortaleza. Os porteiros do meu prédio me conhecem porque eu moro aqui desde muito tempo. Mas quando muda o porteiro, alguém vem tirar férias de um outro porteiro, ele me barra na entrada e pergunta para onde eu vou. Eu vou interfonar para a dona do apartamento, porque não passa pela cabeça dele que eu possa ser a pessoa que é moradora do condomínio. Porque pessoas como eu não são moradoras de condomínios como esse. E, gente, eu posso garantir para vocês que, como a vida de professora eu não moro num condomínio de rico. Garanto. Mas é isso, entendi. Então, a raça vai estruturar a classe. Quando as pessoas imaginam alguém com cara de rica, elas não imaginam alguém negra, certo? Imaginam alguém branca. Bom, seguindo aqui a nossa conversa, né? Então, gente, quem é que vai ocupar o topo dessa hierarquia racial? Certo? Quem é que vai estar lá em cima? Respondo para vocês. É a branquitude. Eu até coloquei aqui uma imagem. Isso aqui foi a tentativa de colocar uma imagem de um homem branco, gente. Enfim. Isabel, mas o que é essa branquitude? Bom, como eu havia falado, a branquitude é um lugar, né? Um lugar mais elevado da hierarquia racial, mas é também o pertencimento étnico-racial do branco, né? Das pessoas brancas, e é também o nome que se dá a esse grupo social possuidor de privilégios, que são privilégios raciais, mas também simbólicos e materiais. Simbólicos de que tipo, Isabel? Mais na frente eu vou explicar melhor, mas a branquitude tem o poder de nomear a si mesmo e ao outro. Então, ela atribui a si mesmo tudo que há de positivo e coloca para o outro tudo que há de negativo, o outro racializado. Então, o índio é preguiçoso, né? Ou o indígena, o índio é o modo do branco falar, né? O índio é preguiçoso. Ou então, negro é feio. Não, aquela preta, sabe? Então, ele vai construir uma falsa dicotomia entre branco bom, branco bonito, branco limpo, branco inteligente, branco detentor do conhecimento. Negro mal, negro feio, negro sujo, negro tem experiência. O negro tem experiência e o branco tem o conhecimento. Se você se interessa por essa discussão, leia Grada Quilomba, Memórias da Plantação, capítulo 2. Certo? Capítulo 2 de Memórias da Plantação da Grada Quilomba vai tratar sobre essa dicotomia. Né? A ideia que a branquitude constrói de que ela tem o conhecimento, nós, pessoas negras, temos os saberes ancestrais, aquele saber que é
obtido através da experiência e por isso não tão importante, né? Não tão legítimo. E aí, bom, vem toda aquela discussão sobre quem pode falar, né? Quem nós valorizamos e a quem nós percebemos conhecimento acadêmico ou não. Bom, indo mais à frente, né, gente? Eu trouxe também uma definição sobre branquitude para vocês. Quem quiser pode tirar print da tela. É uma definição que eu acho que é uma das mais que mais me agrada sobre branquitude, certo? Fala assim: a branquitude é um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros e a si mesmo, uma posição de poder, um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Como eu havia falado, a questão dessa dicotomia, né, do branco bom, negro mal. Bom, gente, tem uma pesquisadora que fala sobre branquitude, que eu sempre recomendo, muitíssimo, é uma referência para mim, que é a Lia Weiler. Eu acompanho ela nas redes sociais, ela é bem ativa por lá e recomendo, inclusive, que deem uma olhada no Instagram dela. Ela sempre coloca algumas coisas bem interessantes, Tatiana Nascimento também. Bom, mas no trabalho da Lia Weiler, acho que é entre o branco, o encardido e o branquíssimo. É um trabalho que ela escreveu, uma pesquisa em São Paulo. Vai falar sobre essa branquitude paulistana, né? Bom, nesse trabalho dela, ela pergunta para um dos interlocutores dela na pesquisa o que significa ser branco. E a pessoa responde que ser branco é não pensar sobre isso, não pensar sobre o que é ser branco, né? Uma pessoa branca pode passar a vida inteira sem pensar sobre a sua própria raça. Enquanto pessoas negras, mesmo aquelas que não têm consciência racial, são sempre apontadas, né? Tem a sua negritude apontada. Exemplo, há um tempo atrás, gente, houve um caso de racismo de um entregador dessas empresas de aplicativo chamado Mateus. E um homem branco foi racista contra ele, né? Cometeu essa violência racial. E ele, no vídeo, né, que viralizou nas redes sociais, o homem branco racista, faz menção à cor da pele. Passa o dedo em cima do braço, assim, como quem diz, olha isso aqui. Essa pele é que você não tem. Algumas pessoas disseram assim, algumas pessoas, inclusive, dentro do movimento negro, né, Black Twitter, essas coisas, disseram, nossa, mas eu não acho que aquele homem é negro, não. Verdade, será que ele não é homem negro? E aí começaram a discutir sobre isso. Enquanto as pessoas negras estavam discutindo se ele era negro ou não, será que ele é muito escuro, muito claro, o racista não teve dúvidas. Então, a branquitude sabe, enfim, quando a gente é negro e vai usar, né, o nosso pertencimento étnico-racial para nos atingir, né? Então, é importante que as pessoas negras também superem, né, essa questão do colorismo. Quando me perguntam sobre isso, por exemplo, aqui fazendo um parênteses, eu sempre digo que eu falo a partir da perspectiva da Sueli Carneiro. Sueli Carneiro afirma que colorismo é um tiro no pé. Ela vem da geração do movimento negro, da década de 70, que teve que construir políticas públicas a partir do entendimento, né, de que negro é igual a preto mais pardo. E é só por causa do tom de pele? Não só. É porque se você pegar os indicadores, as estatísticas de pessoas pretas e pessoas pardas e comparar, a gente vê que são muito, muito, muito parecidas. Extremamente parecidas. Inclusive, taxa de mortalidade, violência policial. Então, as pessoas pardas também estão sofrendo através dessas violências, certo? Bom, seguindo em frente, eu trouxe para vocês aqui algumas características da branquitude. Por que eu trouxe essas características? Porque, como eu falei no começo, em alguns momentos, a gente tem dificuldade para dizer
entre aspas aqui, né, coisas de branco. Então, eu trouxe aqui algumas características. Uma das primeiras características da branquitude é essa pretensa universalidade. Pessoas brancas acham que são universais. Tem uma frase da Grada Quilombo que eu costumo utilizar para falar sobre isso, que é: uma mulher negra diz que é uma mulher negra, uma mulher branca diz que é uma mulher, e um homem branco diz que é uma pessoa. O homem branco não é marcado por nada, ele é uma pessoa, um ser humano, né? Uma mulher branca é uma mulher, só o gênero a torna o outro desse homem branco, né? Mas a mulher negra é o outro do outro. É o outro da mulher branca, que é o outro do homem branco. Entendem? Então, a gente também nessa dicotomia branco e negro, né, construída pela branquitude, a branquitude se vê como universal e vê todas as questões que são sobre pessoas negras, ou sobre mulheres negras, ou sobre povos indígenas, como algo específico. Então, eles não. A questão do branco não é específica, é universal. Né? Não é sequer marcada. Mas a questão do negro, essa sim, essa é específica. Então, é uma coisa para a gente pensar, principalmente nas questões quando, por exemplo, a gente tem uma ementa inteira de autores brancos na disciplina, e a gente chega para o professor: oi, professor, tudo bem? Estava dando uma olhada na sua ementa. Olha, tem esse autor aqui que eu acho que seria interessante colocar na disciplina, né? Ele também fala sobre essa mesma temática, é uma contribuição importante. E, além do mais, é um autor negro, é uma autora negra. Eu acho que a turma tem a ganhar, né? Realmente adotando mais essa referência. Vamos incluir? Aí o professor disse: não, Isabel, não vamos não, porque a perspectiva desse autor é específica. Porque ele fala de pessoas negras, então é muito específico. Mas quando a gente está falando com uma ementa apenas branca, não, isso não é específico. Isso é universal. Entendem? Essa questão de... É uma espécie de supremacia, né? Já trazendo para o nosso tema, né, da branquitude dentro do ambiente acadêmico, né? Outra questão, gente, é o poder de classificação, como eu coloquei, né? O branco vai se colocar como o detentor de todas as qualidades, né? E coloca para o outro tudo que há de ruim. Aí vejam só, isso se atrela, se liga a uma outra característica da branquitude que eu nem coloquei aqui, que é a autoestima delirante da branquitude. As pessoas brancas ignoram que existe, que age sobre elas, né? Que elas têm o privilégio de serem brancas, e elas costumam achar que tudo que elas conseguiram na vida se deve ao grande mérito delas, a grandes qualidades e ao ser humano iluminado que elas são, né? Então, as pessoas brancas costumam ignorar o privilégio branco e achar que a meritocracia é isso mesmo, é possível. Então, a meritocracia, percebam, é muito ligada à questão da branquitude, né? Há também outra característica da branquitude, que é o conforto racial. O conforto racial ao menor sinal de que a conversa vai entrar no assunto raça, a pessoa branca já sai, porque ela não quer conversar sobre aquilo. E mesmo quando ela quer conversar sobre aquilo, ela tem uma certa preguiça, uma acomodação. Por quê? Porque conversar sobre raça é como se fosse, na cabeça das pessoas brancas, conversar sobre negro. Porque branco não é raça, branco é como se fosse universal. Então, falar sobre raça para uma pessoa branca é como se fosse uma conversa que não é com ela. Algumas amigas, alguns amigos chegam para mim perguntando assim: Isabel, eu sou uma pessoa branca, não é meu lugar de falar sobre racismo, então eu não vou falar sobre racismo.
E o que eu digo para vocês é que brancos devem falar sobre racismo, sim. Entretanto, devem falar a partir do lugar de pessoa branca, ou seja, de pessoa racista. Por quê? Porque todos os brancos são racistas. Ah, Isabel, você está dizendo que todo branco é mau? Todo branco vai ser racista? Gente, não é uma questão sobre moralidade, né? Bom ou mal, ruim ou feio. A questão é que todas as pessoas brancas que estão vivendo hoje em dia na sociedade brasileira se beneficiam da hierarquia racial que privilegia a branquitude. Então, todas as pessoas brancas que não estão pensando sobre o seu privilégio e sobre o seu lugar na hierarquia racial, que estão vivendo no automático, são sim racistas, né? Porque estão apenas reproduzindo esse modelo racista em que vivem. Simples assim. Sobre a vontade de ignorância. No começo da pandemia, uma amiga minha branca resolveu estudar francês, porque ela quer prestar seleção, agora no doutorado, e, enfim, era uma língua importante que ela tivesse proficiência. E aí ela descobriu qual era o livro usado na Casa de Cultura, ela baixou um dicionário de francês para o celular, ela, enfim, criou um grupo de estudos com mais outros amigos, inclusive eu participo. Ela criou uma lista de músicas, né, uma playlist para treinar o ouvido, né, e tal. E a vontade dela de aprender sobre aquele tema foi mobilizadora. Mobilizou ela, fez com que ela se movimentasse em direção a esse conhecimento. Entretanto, pessoas brancas não costumam tomar a mesma iniciativa quando o assunto é raça. Costuma acontecer assim, ó. Oi, Isabel, tudo bem? Olha, é que eu vi na internet essa discussão de lugar de fala. Tem como tu me mandar um áudio rapidinho? Me explica aqui rapidinho sobre o que é lugar de fala. Aí eu digo, olha, amiga, tem esse livro ótimo, da Djamila Ribeiro, super completo, mas é bem curtinho, super acessível o valor dele, a linguagem também é acessível, dá uma lida. Aí a pessoa diz, não, mas é porque eu tô sem tempo. É que, não dá. Bom, não dá para algumas coisas, né? Para outras coisas, arranja-se tempo, né? Outra questão importante sobre as características da branquitude é a questão do pacto narcísico da branquitude, que é um conceito criado pela Maria Aparecida Bento, em que ela vai se apoiar na imagem do Narciso, né? Que é aquela pessoa que se acha tão bela, né? Aquela figura mítica, né? Do caçador que se vê seu reflexo no lago e se apaixona tanto por esse reflexo, né, que morre afogado. Morre afogado na sua própria admiração, né, autoadmiração. Então, o que é esse pacto narcísico da branquitude? É o pacto que pessoas brancas fazem entre si de se premiar, de se ajudar, e na academia, né, nas universidades, de se citar. Cita um, cita o outro, mas sempre aquela panelinha, né? Vou fazer uma seleção, escolho aquela pessoa branca. Então, a branquitude ela vai se beneficiando, se apoiando, sempre. Isabel, mas eu sou uma pessoa branca e eu nunca assinei esse pacto. Não, é verdade. Porque esse pacto não é dito, né? Ele é uma questão velada e que acontece. Aí você, pessoa branca, diz assim, Isabel, mas eu sou antirracista. E eu não quero mais agora compactuar com isso. Eu quero quebrar esse pacto narcísico da branquitude. Certo. Mas imagine a seguinte situação. Você está numa entrevista, numa seleção de emprego, naquela dinâmica com um monte de gente. Tem você, pessoa branca lá, e tem um monte de gente preta, amarela. Bom, mas aí no final, a recrutadora, a pessoa do RH, escolhe você.
Ela é uma mulher branca e escolheu você, pessoa branca, para estar naquele lugar. Você nunca vai saber se é porque você realmente era mais capacitado ou se ela te beneficiou porque você é branco. Você pode até ser super antirracista, ter colocado gradinho preto lá no seu Instagram, ter colocado tweets com a hashtag Black Lives Matter, mas no final existem limites para que essa branquitude, né, seja, enfim, seja quebrada, né? Não é possível arrancar a sua própria pele. Esse é o limite, né? E ainda por fim, né, sobre essas características da branquitude que eu queria elencar para vocês, tem a questão da onipresença branca, que é onde quer que a gente olhe, seja nos jornais, na TV, nos livros de história, os modelos de beleza, de moral, tudo que a gente acha bonito, bom, vai ser sempre representado por uma figura branca. Eu tive uma aluna, eu pergunto sempre para as pessoas como a raça impactou a vida delas, né? E era uma aluna branca que falou que na infância ela era uma menina branca, loira, dos olhos claros, né? E durante a infância todo mundo falava com ela: nossa, você é muito linda, parece um anjo. Você é muito linda, ai, nossa, parece um anjinho, olha que linda. E aí ela, a família católica, ela foi fazer a primeira comunhão. E quando ela foi fazer a primeira comunhão, ela disse que na igreja, no altar, ela via os anjos a imagem e semelhança dela. Então, veja só, como que você não cresce com uma autoestima delirante se até a própria presença divina, a própria representação divina tem o olho azul como o seu, né? E aí algumas pessoas falam, poxa, Isabel, por isso então que representatividade é uma questão tão importante. É verdade, é bem importante. É importante ter pessoas negras, mas não uma pessoa negra, né? Mas várias pessoas negras. Representatividade é importante, mas proporcionalidade é muito mais. Se uma pessoa branca, se uma pessoa negra é importante num espaço, garanto a vocês que essa pessoa negra, num mar de brancos, não vai se sentir bem ou apoiada para, muitas vezes, se posicionar, por exemplo, em alguma questão que aconteça de racismo. Por quê? Porque ela se só. Quando falam sobre a solidão, né, do povo negro, não é sobre relacionamentos amorosos, afetivos, não é só sobre isso, é também sobre isso, mas não é só sobre isso. É quando a gente chega no ambiente de trabalho, né, nós pessoas negras, e eu sou a única negra. Imaginem, não é um ambiente acolhedor. Certo. Mas, Isabel, como é que isso vai afetar o ambiente acadêmico? Bom, como a gente já falou aqui, né? Eu trouxe para vocês o exemplo da ementa. A gente não tem referenciais negros nas nossas ementas. Quando isso é colocado, muitas vezes é a base de pressão dos próprios alunos ou é em alguma disciplina específica. Não, nós vamos pesquisar, nós vamos aprender sobre pensamento feminista negro. E aqui está a nossa ementa. Aí você vai ver, tem lá, Patricia Collins, Bell Hooks, enfim, e todas aquelas intelectuais negras, né, que a gente admira e tal. Gente, não é para que essas ementas específicas estejam só nesses lugares, certo? Intelectuais negros, pesquisadores negros também têm que estar nessas outras disciplinas, certo? Não pensar que o lugar do universal, do mais amplo, é sempre do branco. Além disso, tem uma outra questão sobre alunos negros no ambiente acadêmico, com, muitas vezes, né, professores brancos. Enquanto aluna negra, eu só tive 2 tipos de professores brancos. Eu tive professor branco que dizia: o
que essa menina negra está fazendo aqui? E me exigia 1000 vezes mais do que os outros alunos, porque era como se eu tivesse que provar que eu podia estar ali. E tinha um outro tipo de professor branco, né? Que era aquele tipo que fica: ai, nossa, você é uma mulher negra, nordestina, veio estudar aqui em São Paulo, caramba, não precisa fazer o seu trabalho final, não, eu repito a última nota. Ou então, tadinha, né? Você quer mais prazo? Você está precisando de alguma coisa? Essa, essa ajuda, ela vem revestida, na verdade, de um sentimento de pena, né? Desse entendimento de que o aluno negro ele não vai dar conta. Então, eu tenho que exigir menos dele. Né? Eu costumo chamar esse tipo de professor de senhorita Morello, aquela professora da série Todo Mundo Odeia o Chris, porque é uma referência que a maioria das pessoas conhece. Né? Então, no ambiente acadêmico, a gente vai observar que nas relações, né, entre professores e alunos, entre alunos e alunos, existe sim uma grande dificuldade. E a dicotomia que acontece entre o branco e negro, que eu falei no início, né, do branco achando sempre tudo de positivo, de qualidades positivas para si, e colocando no outro tudo de negativo, vai resvalar nesse ambiente acadêmico. Por exemplo, você quer fazer uma pesquisa de TCC, você quer escrever um TCC sobre alguma questão que envolva, enfim, mulheres negras. Quer usar a teoria interseccional. Aí você procura um professor ou professora para te orientar, mas ninguém ali leu Kimberly Crenshaw. Ninguém ali leu Sueli Carneiro. Então, as pessoas não têm como te orientar. Não tem como te orientar. Não tem como te orientar. Não, porque se você for por esse caminho, eu não sei como fazer. Então, isso é complicado, principalmente quando a gente pensa a partir da perspectiva interseccional, gente. Por quê? Porque até existem alguns professores, né, alguns pesquisadores que vão pensar a partir da questão da raça ou a questão do gênero, mas quando essas coisas estão juntas, imbricadas ali naquele contexto, não, aí você já está complicando demais. Você não acha que está dando um passo maior do que a sua perna? E aí nós acabamos sendo demovidos, né, dos nossos planos. Outra coisa que acontece você não acha que o seu texto está muito militante? Ou então, a sua escrita não é acadêmica. O jeito que você escreve não é acadêmico. Toda vez que falam sobre isso, eu lembro do Português, eu lembro de Lélia Gonzalez, né? Pensem em Lélia Gonzalez. Eu me lembro muito também sobre quando ela fala no texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, tem no começo do texto, ela fala de uma neguinha atrevida, entre aspas, que chega na festa dos brancos que estão lançando um livro sobre os pretos, porque os brancos sabem muito, sabem até mais que os pretos sobre eles mesmos. Ela fala de modo irônico, sabe? Eu recomendo muito que leiam, porque é muito interessante o modo como ela ironiza, né? Imagina só essa neguinha atrevida que chegou para acabar com a festa dos brancos. E o modo como a Lélia escreve nesse texto me faz... É um grande indicativo de que a escrita acadêmica é a escrita que é considerada acadêmica, é a escrita branca. E que a gente precisa também escrever do nosso jeito dentro da academia, né? Bom, seguindo com isso, né? E como é que essa hierarquia racial vai afetar a criação de políticas públicas? Como que essa hierarquia racial, por exemplo, que privilegia pessoas brancas a entrarem
nos espaços de poder. É como se as pessoas brancas tivessem sempre uma porta aberta, né, diante de si e pudessem escolher para onde ir, né? Ou seja, ocupam os espaços de poder e de decisão. E como é que isso afeta as políticas públicas? Quem vocês acham que vão criar as políticas públicas? Pensem, como um homem branco, que é esta posição, homem branco, hétero, cis, né, sudestino, que está nessa posição do topo da hierarquia racial brasileira, vai criar políticas públicas para mulheres negras ou para povos indígenas. Ah, Isabel, mas é possível ter empatia. É verdade. Mas a empatia não resolve tudo. Não resolve tudo. Nós precisamos ouvir as pessoas que serão atendidas por essas políticas públicas, certo? Bom, vocês já devem ter conhecimento sobre isso, acho que deve ser o mais básico de tudo, né? Nessa discussão. Mas eu queria trazer aqui para vocês, gente, tensionar aqui o nosso debate, a gente já está terminando o tempo da minha fala, então eu queria deixar aqui um caso, certo? Para a gente pensar sobre a Lei Maria da Penha. Gente, eu já trabalhei no Instituto Maria da Penha, já estive na pesquisa que elas realizaram no Nordeste, falando sobre os impactos econômicos que a violência contra a mulher, enfim, os impactos que a violência contra a mulher causam na economia do Nordeste. Conheço, enfim, o Instituto, conheço a Maria da Penha, pessoa sensacional. Então, de modo algum, eu gostaria aqui de parecer que eu estou desmerecendo ou menosprezando a importância dessa lei. Entretanto, é importante que a gente analise, certo? Por quê? Porque tem esse dado do mapa da violência de 2015, certo? Que foi elaborado pela Flaxo, que apontou um aumento de 54% do número de homicídios de mulheres negras, certo? Entre 2003 e 2013. Mas no mesmo período, gente, o homicídio de mulheres brancas caiu 9,8%. Tem um dado mais recente sobre isso, que foi lançado esse ano. Salvo engano, é outro mapa da violência, que vai nos mostrar que essa tendência continua. Então, por que a Lei Maria da Penha está atendendo bem a mulheres brancas, que, como naquela frase da Grada Quilombo que eu citei anteriormente, são apenas mulheres, né? Não tem sua raça marcada, não são mulheres brancas, elas se veem só como mulheres. Por que a Lei Maria da Penha está sendo eficiente na proteção de mulheres brancas, mas não está atendendo quando nós pensamos a partir da perspectiva de mulheres negras? Por que mulheres negras estão sendo mais vitimizadas quando a questão, né, do homicídio é levantada? Bom, gente, tem uma questão racial que não está sendo levada em conta. Esse é o problema que acontece quando a gente observa e essencializa, por exemplo, a categoria mulher. Vou fazer uma política pública para mulheres. Mas de que mulheres nós estamos falando aqui? Quais mulheres são essas? Então, quando a gente não pensa a partir de uma perspectiva, por exemplo, interseccional, que vai pensar raça, classe, gênero, faixa etária, sexualidade, combinados,
quando a gente não leva em consideração esses fatores, acontece isso. As mulheres brancas são beneficiadas, entretanto, mulheres negras continuam passando pelo mesmo problema. E, aliás, até piorando a situação. Então, eu gostaria de terminar minha fala de hoje, esse caso exposto, e também, enfim, espero que vocês tenham sentido a contribuição de alguns dos conceitos que eu trouxe por aqui, principalmente do de branquitude, para pensar a realidade dos alunos, né, e dos professores, dessa relação dentro da universidade, mas também pensar a partir de que modo as políticas públicas, né, são criadas e avaliadas posteriormente, né? Por exemplo, se a gente tiver uma avaliação das políticas públicas daqui a um tempo, vamos dizer que foi um sucesso, se você é uma mulher branca, né? Então, quem vai avaliar essa política pública? Quem vai avaliar, a perspectiva de quem vai avaliar também vai influenciar fortemente isso. Bom, gente, eu queria terminar a minha fala com esse tensionamento. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, super respeitoso, super carinhoso por, enfim, todos que fazem o centro acadêmico, em especial Raquel e Sofia, que são duas pessoas muito queridas. Bom, é isso. E, enfim, se a Sofia concordar, a gente abrir para perguntas, enfim, ou algum comentário, Karina, não sei. Muito obrigada, foi assim maravilhoso tudo que você falou, perspectivas que mesmo eu sendo uma mulher negra, eu nunca havia pensado. Analisar a branquitude é realmente algo muito novo. E vamos sim abrir para perguntas agora. Quem tiver algum questionamento, que é um tema muito invisibilizado, né? Um debate que tinha que ser mais amplo e trazer ele aqui, assim, é muito enriquecedor. Obrigada. Sofia, que agradeço. Eu venho da antropologia, né? E é muito comum que, por exemplo, existam pesquisadores brancos que vão pesquisar sobre povos racializados, como pessoas brancas pesquisando em religiões de matriz afro, povos de terreiro, povos de santo, ou então povos indígenas. E aí a tendência muitas vezes é de exotizar ou romantizar, né? Enfim, então a gente tem também que pensar quando nós pessoas negras somos objeto de estudo, né? E passar também a ser sujeito, né, de pesquisa e tornar o branco o objeto. Né? Tem um pesquisador chamado Lourenço Cardoso, que também fala sobre branquitude, que lançou um livro recentemente, o Branco ante a Rebeldia do Desejo. É um livro muito importante que vai falar justamente dessa relação, né, dos pesquisadores brancos quando se deparam com outro pesquisador negro que quer pesquisar sobre os brancos, né? Os brancos não se sentem à vontade nesse papel de ser objeto de estudo, né? E, enfim, é bem interessante essa perspectiva. Sim. A gente tem uma pergunta da Raquel e ela fala que esse é um problema muito recorrente na formulação de políticas públicas, porque muitas pensam em classe e gênero e deixam questões É raciais de verdade. lado. E é como se, tudo bem, existem, a raça vai estruturar a classe no Brasil, mas veja só, para pessoas brancas que têm um acúmulo de capital e transferir esse capital para as suas próximas gerações, esse processo acontece de modo muito mais fácil do que ocorre com uma pessoa negra. Não é porque, sei lá, eu consegui terminar o curso superior que o meu filho de 14 anos vai entrar na faculdade e fazer curso superior, né? Ou ter o mesmo poder aquisitivo que o meu. Então, essa transmissão de renda geracional
ela não acontece tão facilmente quanto acontece para as pessoas brancas, né? Então a gente tem que pensar que, apesar de raça estruturar classe, classe não vai resolver tudo, né? Mesmo dentro de classe existem diferenças raciais que são menores, mas ainda existem, né? E elas devem ser pensadas também. Algumas pessoas chegam para mim e perguntam, Isabel, contestam, na verdade, né? Isabel, o problema do Brasil é que nós somos pobres, não é que problema de raça. Eu convivo super bem, a minha empregada está aqui limpando a minha casa e eu trato ela super bem, até ofereço água. Aí eu digo, gente, o problema do Brasil não é só classe, não é só dinheiro. Veja o Neymar. Neymar tem dinheiro e sofre racismo. Então, o dinheiro não vai resolver o nosso problema, porque a nossa questão não é só de capital, de acumulação de capital, de ter dinheiro, de ter necessidade básica atendida. É um problema racial, né? Desigualdade racial. Então, quando o dinheiro vai resolver tudo, você está ignorando esses casos, porque não vai. Né? É tanto que pessoas que moram em periferia continuam tendo privilégio branco. Ah, mas eu vivi toda, eu vivi em comunidade. Certo, mas dentro da sua comunidade você ainda era uma pessoa branca. E certamente teve benefícios por ser uma pessoa branca naquele seu contexto. Né? Tem uma entrevista com a Lia Weimer, que é essa pesquisadora que eu gosto muito, né, que fala que é uma referência também sobre branquitude, em que ela vai falar que ela pesquisou com várias pessoas brancas, né, e uma delas era um homem branco que era mendigo. E ela perguntou para esse homem branco qual era a vantagem que existia dele ser branco ali naquele meio, né? E aí, tipo assim, tá, mas você é branco, mendigo e seus amigos negros, tipo assim, o que você tem de diferente? E aí ele falou, eu posso entrar no shopping e usar o banheiro, os meus amigos negros não. Tipo, o mendigo branco tem acessos que o mendigo negro não tem. Então, são várias nuances que a gente tem que perceber, sabe, Sofia? Essa é uma delas. Eu sempre cito esse exemplo da Lia, né? De uma pessoa com quem a Lia pesquisou, que eu acho bem evidente, né? Sim, talvez surjam novas perguntas por enquanto. Espero que não se intimidem, que é um tema muito amplo, um tema que abre muitas possibilidades, muitos questionamentos também, né? Principalmente do porquê, né, do não entendimento da branquitude como algo estudável, né? Como o entendimento da branquitude como um padrão. É algo muito curioso e que geralmente passa desapercebido, né? Naturalizado. É bem interessante porque quando vem me perguntar, Isabel, você pesquisa sobre raça, né? Quando me vem mulher negra, antropóloga, né, pesquisadora, professora, as pessoas parecem com raça, né? Já inferem que eu isso, digo, é verdade. Então você pesquisa mulheres negras? Não, na verdade, pesquisa com pessoas brancas, né? Tipo, eu quero entender. Eu acho que essa sua última fala tá travando um pouco. Não sei se foi só para mim, assim, mas eu. Travou um pouquinho aqui, Sofia. Eu não. Você consegue me ouvir?
consigo. Perfeito. A última fala, eu acho que eu não consegui ouvir direito. Se você puder repetir, acho que deu uma travadinha. Pronto. Era, em geral, quando eu digo que eu pesquiso sobre raça, né, as pessoas acham logo sobre mulheres negras. Quando eu digo que eu estou pesquisando, que eu quero compreender os brancos, a branquitude, as pessoas se assustam, tipo, mas por que você faz isso, né? E mesmo algumas outras pessoas negras que dizem, Isabel, mas você tem que trabalhar para compreender o nosso povo. Eu disse, gente, verdade, a gente compreende também o nosso povo a partir do momento em que a gente percebe como os brancos querem nos dominar. E entender como isso acontece, quais são as armas, né, quais são as características, o que eles fazem, também é importante para nós, pessoas negras. Também nos ajuda, né, de certa forma, a compreender essas relações. Porque se são relações sociais, né, relações raciais, e a gente está sempre olhando só para um lado, como é que a gente vai compreender a relação? Se a gente só olha para um lado e não olha para o outro. Ih, Sofia, tá travando bem. Agora deu para ouvir perfeitamente, assim. Pelo menos o meu conseguiu ficar bem claro. Obrigada. Por nada, querido. Então, a gente tem mais perguntas. Vamos aguardar para ver se As chegam, pessoas ficaram chegam tímidas, novas gente. perguntas. Imagina, não precisa. Olha, eu vou Ficaram. deixar também o meu. Por enquanto foi apenas Ai, que elogios. ótimo. Eu vou deixar o meu arroba. Eu sou bem ativa nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, principalmente. Eu uso o arroba afroantropóloga. Eu coloco afro na frente da minha profissão para marcar bem a minha posição dentro da antropologia, né? A antropologia é uma disciplina que nasce muito dentro da colonialidade. Então, trazer o afro para frente representa muito o meu posicionamento, sabe? Então, é por isso o afroantropóloga. Uhum. E, enfim, estou sempre no Instagram e no Twitter falando sobre essas questões, caso as pessoas queiram conversar em algum outro momento ou seguir por lá, enfim, ver as coisas que já ando produzindo por aí. Fiquem à vontade, gente, para seguir ou para fazer pergunta aqui. E espero que tenham gostado. A Raquel, ela falou que está fazendo um trabalho sobre esse comparativo entre as mulheres brancas e as mulheres negras, né? Sobre o tratamento e a eletividade da Lei Maria da Penha. E que está sendo muito difícil achar pesquisas que façam esse tipo de debate de comparação. Até porque, em alguns momentos, quando essas mulheres vão ser atendidas, a questão mesmo de coleta de dados é dificultada. Do tipo, a pessoa que vai responder os questionários, formulários oficiais, né? Todo tipo de documentação, a mulher vai ser atendida, por exemplo, no hospital ou no IML, antes de ser atendida, por exemplo, na delegacia. As pessoas que vão repreencher aquilo, elas sentem que é ofensivo se ela coloca negro ou negra no formulário. Do mesmo modo como eu digo que eu sou uma mulher negra, algumas pessoas dizem, não diga isso de você, não fale isso de você mesma, como se eu estivesse me depreciando. Essa ideia de que se autodefinir negra é depreciar-se faz com que nesse tipo de identificação, nesse tipo de formulário, as pessoas que vão responder não marquem por medo de ofender. É tanto que é uma conversa muito comum, Sofia. Algumas pessoas dizem assim, ó, Isabel, eu falo preto ou negro, qual é o certo? Quando alguém me pergunta isso, eu já sei que essa pessoa não tem nenhuma ideia sobre o debate racial.
e que está muito longe desse debate, porque ela não sabe sequer como tratar uma pessoa negra. Gente, olha como isso é grave. Eu não sei nem como eu falo contigo, eu não sei nem como me referir a ti. Por ser dizer assim, olha, negra é a minha raça, preta é a cor da minha pele, para evitar, para sair as dúvidas. Ah, mas qual é o certo? Todos os dois. Eu não vejo nenhum problema, né? Nos Estados Unidos, não, negro é uma palavra ofensiva. Aqui no Brasil, tanto negro quanto preto foram muito tempo vistos como palavras ruins. Entretanto, o movimento negro tenta positivar essas palavras há muito tempo. Então, é um movimento negro. Tem os cartazes dos anos 70 de black e a legenda preto é lindo. Então, imaginem só, não existe nada de ofensivo, né? Me chamar de preto é ofensivo? Não. Preto é a cor da minha pele, negra é a minha raça. Não há nada de errado, mas a questão é, quando alguém, geralmente branco, me pergunta isso, demonstra a completa, enfim, ignorância da pessoa naquela discussão, né? E, gente, no Brasil, um país tão negro quanto o nosso, você quer saber se dirigir a uma pessoa negra? Por favor, onde você está vendo, né? Com quem você tem vivido, com quem você tem falado, né? Sofia, não te escuto. Sofia, não estou te escutando. Eu vi a pergunta aqui do Cassiano. Que livros, artigos, capítulos você recomenda para quem está se introduzindo no tema? Tem o livro do Lourenço Cardoso, Branquitude. O título é Branquitude. Que eu acho bem interessante para começar, porque tem alguns capítulos que vão falar sobre conceitos, que vão discutir o conceito, e tem alguns capítulos que vão falar sobre, por exemplo, a branquitude na escola, a branquitude a partir da perspectiva das crianças. Enfim, tem vários capítulos bem interessantes, mas esse é um dos livros introdutórios que eu acho bem interessante. Tem o da Lia Weiner, que eu já falei aqui, que é Entre o Branco, o Encardido e o Branquíssimo. Tem uma pesquisa, acho que é um artigo da Joyce Souza Lopes, que vai falar sobre o branco mestiço. Esse eu acho bem interessante, porque, por exemplo, às vezes alguém chega para mim e diz assim, Isabel, eu sou branca, eu tenho pele branca, mas olha aqui meu cabelo cacheado, como parece com o da minha mãe, eu acho que será que eu não sou negra, hein? Não, você é uma pessoa branca que tem o cabelo cacheado, né? Você tem um fenótipo, né? Que é talvez característico, né, de pessoas negras. Mas aquele fenótipo não vai te tornar branco, não vai te tornar negro, né? No meu caso, gente, eu sou uma mulher negra, mas meu pai é branco. Imaginem eu fazendo o mesmo movimento que essas pessoas querem fazer, por exemplo. Gente, eu tenho essa pele escura aqui, mas o meu lábio é fino, é igual ao do meu pai, branco. Será que eu não sou branca, hein? Não parece esquisito, né? Então, do mesmo jeito que uma pessoa branca, gente, não dá, né? Assim, então, essa questão do branco mestiço da Joyce Souza Lopes eu acho super interessante. Esse principalmente, assim, são pesquisas mais recentes, né? Que mais? Tem as pesquisas da Ana Ramos Ayas, que é uma professora da Universidade de Yale, que é extremamente importante.
que fez campo, salvo engano, em Porto Rico e aqui no Brasil, no Rio, em Copacabana. Ela pesquisa as elites brancas e a parentalidade dessas pessoas brancas, o modo como as pessoas brancas usam os filhos, do tipo, nós temos que proteger nossas crianças, as crianças brancas, né? E aí é uma pesquisa extremamente interessante, ela é da antropologia. Ai, gente, tem muita pesquisa, tem muita coisa, não sei, é muito. Eu posso deixar depois outras considerações aqui, outras referências. Opa, eu tava falando e meu microfone tava desligado. Sofia, eu Mas o não te Vitor, ele. escuto. Escutar. Meu Agora microfone eu tô tava ouvindo. desligado, eu tava falando. Mas o Vitor ele perguntou sobre como criar políticas que auxiliem na mudança da estrutura da branquitude aqui no Brasil, para além de políticas já impostas com as cotas raciais. Bom, eu acho essa pergunta super pertinente. Agora a pergunta de 1 milhão, né, Vitor? Assim, eu acho que as políticas públicas que nós já temos, né, têm que ser protegidas, principalmente no contexto político que nós vivemos atualmente, que é um contexto bem revisionista. Agora, em 2022, nós vamos ter a revisão dessa política de ação afirmativa, né, através das cotas raciais em concursos, na universidade. Então, vai ser agora dois. Eu, sinceramente, eu te digo que eu estou mais preocupada em saber como nós podemos manter essa política pública que nós temos, para não perder. Né? Eu juro para muito medo das ações afirmativas acabarem agora em 2022. Então, assim, infelizmente, a minha perspectiva é bem pessimista, né? Nem de criação de novas, de saber como a gente vai manter o que a gente já conseguiu, o que a gente já conquistou no contexto político que a gente vive. Né? Mas eu acho que as políticas públicas que podem desestruturar, né, a hierarquia racial que a gente vive precisam ser dialogadas com as pessoas negras, homens negros, mulheres negras. Eu, sinceramente, de pesquisa, enfim, pela minha história de vida, estou muito ligada com a questão do encarceramento em massa do povo negro aqui no Brasil. No contexto do meu estado, aqui no Ceará, ano passado saiu uma estimativa, né, uma estimativa não, um censo penitenciário, que fala que 94% aqui no estado do Ceará são negras. Gente, 94% é um dado muito alto. Principalmente se você levar em consideração que aqui existe um mito, falácia, de que não há negros no Ceará. Inclusive, um mito que durante muito tempo foi fundamentado pela, como eu posso dizer, pela própria academia. Professores brancos que diziam, que criavam, formulavam pesquisas dizendo que nunca teve negro aqui porque a gente, porque nosso ciclo econômico não valorizava o trabalho escravo, tinha poucos escravos, o que é uma grande mentira. Inclusive, sobre isso, tem um pesquisador muito importante aqui no estado, que é o Hilário Ferreira, que fez o trabalho de desmistificar essa ideia de que não há negros no Ceará. É tanto que aqui no Ceará, quando eu ando, assim, conheço alguma pessoa nova, né? Na época que a gente podia sair na rua, né? As pessoas perguntavam assim para mim: Nossa, e de onde você é? Você é baiana?
você é maranhense? Eu, não, eu sou daqui do Ceará. Ah, é porque você parece que não é daqui. É o porquê? Porque você é mais escurinha, né? Assim, você tem a pele mais escura. Então, assim, como que eu vou criar política pública para um estado que diz que não tem negros? Difícil, né? Então, a gente tem grandes desafios por aí, né? Eu, sinceramente, assim, se eu estivesse nessa posição, ou se eu estivesse mais alinhada com a questão da criação de políticas públicas, né? Como eu disse, eu venho da antropologia, eu certamente estaria bem próximo do encarceramento em massa do povo negro. Porque o que vem acontecendo, gente, com a marginalização do povo negro é o seguinte: a gente sai do status de escravizado para empobrecido e depois para encarcerado. A nossa condição só vai se mudando de nome. A gente não vai sendo promovido, né? As coisas não vão melhorando. Obviamente a gente teve conquistas e tudo, mas eu acho que um dos grandes fatores está ligado à questão do encarceramento em massa do povo negro, o que também tem super a ver com o jeito que nós lidamos com drogas nesse país. A questão da guerra às drogas, uma coisa meio imitação dos Estados Unidos. Isso é armadilha, sabe? Criminalização, enfim. Esse é um ponto muito delicado, polêmico, né, para algumas pessoas, mas para mim é bem evidente que essa guerra às drogas é para encarcerar pessoas negras. Se você quer ler, descobrir um pouco mais sobre esse assunto, leia o livro A Nova Segregação, da Michelle Alexander, que vai falar justamente sobre esse argumento que eu acabei de citar aqui. Enfim, muito importante esse livro. Muito bom. A Vitória, ela perguntou que mesmo com a criação da Lei 11.639 de 2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, vemos que, na prática, essas temáticas seguem não sendo abordadas. Alguma sugestão de política pública que busque solucionar essa questão? Muito obrigada. Ai, Vitória, obrigada por essa pergunta. Olha, eu eu ofereço um curso, né, sobre isso, e um dos exemplos que eu trago no curso é sobre uma pichação numa escola no estado de São Paulo, que começou a implementar essa lei, certo? E fizeram, salvo engano, uma festinha de São João, em que eles apresentavam as bonequinhas, enfim, a decoração com bonequinhos pretos, certo? E antes disso, eles já vinham trabalhando, ou seja, não só no mês de novembro, eles já vinham trabalhando com a temática, né, da valorização, enfim, da história e cultura negra, né, afrodescendente brasileira. O que aconteceu? Houve essa festinha em São João, os pais chegaram na escola, viram lá aquela nova movimentação, o novo posicionamento, né, a aplicabilidade daquela lei, e no dia seguinte a escola amanheceu pichada, com a seguinte pichação: precisamos proteger nossas crianças brancas, envolta por duas suásticas. Saiu no jornal, enfim, posso mandar o link aí depois, pesquise e coloco nos comentários. Mas é isso, tem foto. Eu uso esse exemplo para mostrar, né, o medo branco, né? O que é o medo branco? A branquitude tem medo que ela não seja mais vista como o topo da hierarquia racial, que o negro não se espelhe mais no branco e comece a se valorizar. Então, Isabel, por que essa lei não está sendo aplicada? Porque a gente não tem professores negros racializados que entendam essa temática. Isabel, por que a gente não tá aplicando essa lei? Porque os pais têm resistência a isso. Olha, eu sinto que a questão da formação dos professores e o envolvimento dos pais e responsáveis nessa temática é fundamental.
de que adianta a escola passar o ano todo trabalhando a partir da perspectiva dessa lei, né? E quando chega uma festinha da escola, os pais ficarem com medo, porque agora, nossa, eles estão falando de negros, nós temos que proteger nossas crianças brancas. Então, como que faz, gente? Tem que realmente é um trabalho de que vai para além da escola. Mas também vejo muitas vezes com a questão dos professores. Eu não sei se tem professores aqui ouvindo a gente, né, vendo a gente, mas, gente, sala de professores de escola pública muitas vezes é um espaço muito ruim de ouvir coisas do tipo botei mesmo para fora aquele aluno, parece um ladrãozinho, não sei o quê. Aí você vai olhar o aluno que foi posto para fora de sala e o aluno é preto. Então, essas hierarquias vão se repetindo também no ambiente escolar. É bem, bem complicado. Assim, é isso. Eu não vejo como aplicar essa lei sem olhar também a partir dessas perspectivas, né? Tanto da formação de professores, quanto do envolvimento dos pais responsáveis com a temática, para eles considerarem também a temática importante, né? Sim. Bom, eu acho que a gente já pode ir caminhando para o fim. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se você tem algumas considerações finais, se quer acrescentar alguma coisa. Ai, Sofia, eu quero agradecer a todo mundo as perguntas, fiquei muito feliz, assim, principalmente porque senti que vocês, pelas perguntas, né, que as pessoas pensam sobre como essa hierarquia racial é prejudicial e ela precisa ser transformada, e como que a gente transpõe isso para a nossa área, para as políticas públicas, como fazer, né? Bom, eu fiquei muito feliz de verdade e espero ter contribuído. E, enfim, estou sempre à disposição. Se vocês precisarem, contem comigo. Muito obrigada, gente, todo mundo. Obrigada, eu certamente agradeço também em nome do CAS e também em nome a todos os alunos do GPP e quem mais estiver assistindo a live. Foi muito bom, muito obrigada. Essa live vai ficar disponível para quem não conseguiu ver de forma integral, quem quiser rever também. Ela vai ficar disponível aqui no Facebook, assim como as outras que já passaram estão disponíveis. E acompanhe as próximas lives, ainda tem muita coisa boa por aí. Então, sigam o caso nas redes sociais. E é isso. Obrigada, Muito gente. obrigada mais uma vez, Isabel, e a todo mundo que nos acompanhou.